Essa aqui é uma foto da minha carteira de ações desde quando eu comecei no BTG Pactual. Eu transferi os meus recursos para o BTG ali em outubro de 2022, como você pode perceber, já que período desde o início. E de lá para cá, eu acumulei uma rentabilidade na carteira de ações de quase 100%. Isso a gente está falando de pouco mais de 3 anos, né? Outubro de 2022. E uma ação que contribuiu de certa maneira com essa performance foi uma ação que, de maneira improvável, foi o retorno mais acelerado que eu já tive em pouco tempo. Pelo menos no Brasil, sem contar uma ação que eu tenho no exterior. E é sobre essa ação, small cap, pequenininha, que a gente vai tratar nesse vídeo. Então vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E antes de continuar, quero te convidar a conhecer a minha consultoria de investimentos. O link está aqui na descrição, vagas limitadas, então corre lá. Pois muito bem, essa aqui é a rentabilidade acumulada em pouco mais de 3 anos, só na carteira de ações no Brasil. Isso aqui dá aproximadamente 25% ao ano, aproximadamente. Portanto, não espere na sua carteira de ações rentabilidades muito superiores a 20%. Consistentemente no longo prazo, nem o Warren Buffett conseguiu isso. Cuidado com a ilusão, perfeito? Mas, eventualmente, uma ação ou outra pode render muito rapidamente porque estava muito subavaliada pelo mercado. E no presente caso, estou falando da Unifique, FIC3, que nesse ano está subindo 32%, mas nos últimos 12 meses a alta é de mais de 90%. E eu acabei surfando toda essa alta, porque eu adquiri a ação em 2024. Conforme aqui as compras que eu realizei, segundo a minha carteira do Investidor 10, que fica para os membros, olha só isso aqui. A minha primeira compra aconteceu em setembro de 2024. Luan, o que significa essa venda aqui que você fez em março de 2025, de 10.500 ações? Veja que eu recomprei no dia posterior. Eu fiz simplesmente para gerar um prejuízo, a fim de eu poder compensar. E como eu sabia da improbabilidade da ação disparar muito rapidamente, o que eu fiz? Recomprei no dia posterior. A ação subiu, tá? Mas foi de 353 para 361. Isso não me impediu de ganhar toda a alta. É o tipo de operação que eu viso simplesmente benefício fiscal, não me desfazer do papel. E foi o que eu fiz, inclusive comprei mais na sequência. Sendo que essa última compra aqui, na verdade, nem foi uma compra, foi bonificação. Pois muito bem. E quando eu fiz essa primeira compra, eu fiz um vídeo à época, você pode perceber aqui, ó. Vale a pena investir na Small Cap Unifique? FIC3 está barata, vou investir? E foi justamente o meu primeiro aporte. Foi isso que eu mostrei naquele vídeo dedicado a membros. E recentemente, ela vem sendo muito valorizada, especialmente nesses últimos dias, após essa notícia. Claro compra a Desktop por 4 bilhões de reais. O que acontece? Vamos lá. A Claro ofereceu um preço de R$ 20,82 pela Desktop. A ação acabou disparando, obviamente em virtude dessa oferta. Nesse momento a ação está custando R$ 17,70, então há uma diferença de aproximadamente 17% em relação ao preço ofertado. E em virtude disso, como essa ação aqui, a Desktop, ela tem tag along, deixa eu te mostrar aqui, ela detém 100% de tag along, isso vai obrigar a Claro, por ter se tornado o novo controlador, a fazer uma oferta pública de aquisição e falar o seguinte: os demais acionistas da Desktop falam, olha, vende para mim, você pode vender, você não é obrigado, tá? Você que tem ação dessa empresa, mas tô oferecendo 20,82. Tá, Luan, beleza, entendi, mas o que isso tem a ver com a Unifique? É que isso mostra para o mercado o quanto, fora da bolsa de valores, empresas grandonas como Claro, TIM, Vivo estariam dispostas a pagar para consolidar esse mercado que deu uma fragmentada de banda larga, internet de banda larga. Então, mostra pro pessoal da bolsa o seguinte, olha, gente, essas grandonas, elas estão pagando caro. Porque veja, se você pegar aqui, ó, o múltiplo EV sobre EBITDA pago, ou EV sobre EBIT, ele vai ultrapassar 9 vezes a 20,82. Como é que tá o múltiplo hoje em Unifique? O múltiplo, após essa alta, tá muito parecido com esse que foi pago. E múltiplo PL? Múltiplo PL. PL da Desktop, 28 vezes, e aqui 11,5. Então é por isso que o mercado foi lá e falou, olha, a Unifique aparentemente está desvalorizada em comparação com a Desktop, segundo o preço que a Claro vai pagar. Então se eu estou pagando múltiplo EV sobre EBITDA de 5,65 e ainda tem mais 16%, que é o 20,82, o preço oferecido, eu estou pagando um múltiplo de 6,55. Em Unifique, mesmo após a alta, o múltiplo está em quase 5. Então, olha só que interessante. Para eu chegar em 6,5,
5 em relação a 5, que é o múltiplo atual da Unifique, eu teria uma alta de 30%. Eu tiro 1 ali da faturação, 30%. Então a ação da Unifique poderia ainda, olha só que loucura, sair desses R$6 e ir para 8. Sim, a Unifique pode ir para 8. Agora, só por conta disso já é compra? Não. Você precisa ser rigoroso com o seu método. Se você estabeleceu qual o valor justo da empresa, mesmo que o mercado esteja pagando mais, você tem que se segurar. Você tem que se segurar. Senão você paga caro demais e o retorno tende a ser baixo. E na prática, eu estaria pagando 15 vezes lucro por Unifique e ela teria que crescer consistentemente 15% ao ano seu lucro líquido para justificar um múltiplo desse tamanho. E aí é difícil você sustentar isso com perenidade. Raras são as empresas que conseguem consistentemente crescer 10% ao ano. Ah, Luan, mas e se vir uma Vivo da vida e comprar Unifique, sei lá, vai pagar isso aí? Vai pagar isso aí. Ou talvez não, talvez ofereça menos, a gente não sabe. Até que ponto a Claro não está pagando caro demais simplesmente porque quer consolidar? E será que outras empresas como TIM e Vivo estariam dispostas a pagar um prêmio tão alto simplesmente pela consolidação? E será que o pessoal da Unifique, que é muito melhor que da Desktop, aceitaria uma oferta menor? Uma oferta pequena? Empresa boa, o pessoal é mais firme nas negociações. Então fique, apegado a isso, cuidado. De todo modo, Unifique permanece sendo uma boa empresa. Deixa eu te mostrar aqui alguns números da empresa. A receita dela cresceu 15% entre 2024 e 2025. Então, em termos de crescimento, ela justifica um múltiplo de 15 vezes. Mas aqui é de receita. Você sabe, já falei várias vezes, que crescimento sem rentabilidade é a mesma coisa que nada. Crescimento sem rentabilidade é a mesma coisa que nada. Leva isso como um mantra para sua carteira, para sua vida. Porque muita empresa que fica aí ostentando crescimento acelerado, gigantesco, nunca gera valor para o sócio. O lucro bruto cresceu 17%, perfeito. Na prática, você cresceu o lucro mais do que você cresceu a receita, isso é raro. Nessa crise que a gente está vivenciando por conta da taxa de juros em 2 dígitos por muito tempo, a gente tem visto claramente o custo da empresa subir acima do crescimento da receita e o lucro bruto ser inferior, afetando EBITDA e afetando ainda mais o que? O lucro líquido por conta de grande parte das empresas estar se endividando muito com um custo de dívida muito alto e as despesas financeiras estarem consumindo a geração de caixa das companhias. O EBITDA cresceu 19%, muito bom, ou seja, melhorou a margem EBITDA, saiu de 48,8% para 50%. Então veja que a gente está falando aqui de um negócio com margem muito alta. Ou você acha que é fácil conseguir achar um negócio aí com margem de 50%, margem EBITDA? É difícil, muito difícil. Essa margem aqui significa que se a empresa não tem dívida, significa que daqui ela só tem que pagar os impostos sobre o lucro. E aí você chega na margem líquida. No caso, a empresa tem dívida, então você teve um resultado financeiro negativo e paga os impostos sobre o lucro. Então a margem líquida foi de 17,6%. Ainda assim melhor que o ano de 2024. Então você nota que os números da empresa foram excelentes. Só que você não pode perpetuar isso aqui. Porque se eu falar o seguinte, não, a empresa vai crescer entre 15% a 20% ao ano, como ela cresceu nesse ano aqui, então ela tá de graça. Ela tá de graça. R$8 é easy. É óbvio que eu não vou vender a empresa nesse momento, não sou louco de fazer isso. Mas aumentar posição porque o mercado está ávido por pagar mais caro, será que isso é racional? Parece uma aposta. Porque o mercado pode mudar de opinião no dia seguinte. Por isso que o foco tem que estar nos fundamentos. E você precisa ser conservador nas suas estimativas. E mesmo sendo conservador, ainda ter margem de segurança. Antes de sair essa notícia de aquisição com esse prêmio todo, eu fiz um relatório, joguei na comunidade FMI e falei, olha, meu preço é esse. Meu valor intrínseco em Unifique, pessoal. E não vou mudar porque o mercado agora tá ávido. Meu valor intrínseco é esse aqui, ó, 5,80. A ação estava 5,35, agora está 6. Já não tem mais margem. Por ser uma empresa pequena, minha taxa de desconto para o patrimônio líquido, para o equity, a taxa de desconto que leva em conta um mini prêmio em relação à NTNB de 2.520 dias úteis, que está em quase 14%. Se eu quero investir em ações, eu quero ganhar pelo menos 15 hoje. E na verdade, eu sempre gostaria de ganhar 15 ao investir em ações. Vamos lá, né? Investir em ação para aceitar ganhar menos de 15, o risco é muito alto. Ainda mais porque o histórico de remuneração do CDI dos títulos no Brasil é um histórico de muita atratividade. Então você precisa comprar as ações ali com uma perspectiva de pelo menos 15. Raramente, dependendo do negócio, se aceita o retorno da NTNB.
que é o Tesouro IPCA+. Negócios assim que eu diria extremamente previsíveis, estilo uma Taesa, estilo uma Multiplan, mas afora esses casos, com small cap, mesmo sem não unifique, precisa ter cautela. Então até poderia justificar uma valuation de R$6, mas só. Então para mim não dá para comprar agora, mesmo que tenha essa perspectiva de novo, e vou respeitar. Veja que é um negócio que exige investimento, mas também não é algo absurdo, né? Um negócio que investiu R$350 milhões em 2025, crescendo 15%. Olha, se é um negócio que vai bater rapidamente 1.200 bi de receita, a gente está falando que mais ou menos 30% da receita está indo para investimento. Só que o que acontece? Você pode investir só através de dívida, você não precisa usar capital próprio. Se você estiver com uma estrutura de capital tranquila. E o que seria isso? Um indicador dívida líquida sobre EBITDA mais baixo. E aqui está a dívida líquida da empresa, pelo menos ao final de 2025, quase 370 milhões. Isso dá bem menos que o EBITDA ajustado, de 600 milhões. Então a empresa tem tranquilidade de continuar investindo, crescendo com rentabilidade, enquanto tem uma dívida mais baixa. Só que detalhe, por que eu falei ao final de 2025? Porque teve uma recente emissão de debêntures de 500 milhões de reais. Então eu tenho que adicionar isso aqui, mais 500 milhões. Ainda assim, a gente está ultrapassando um ano de EBITDA ajustado. Ainda não é preocupante. Eu diria que começa a preocupar depois de 2 vezes EBITDA. Salvo quando o custo de dívida é muito baixo, o que acontece quando a taxa Selic está bem mais baixa, que não é o caso agora. É uma empresa que tem um bom atendimento, então o atendimento ao cliente é bom. Afinal de contas, o tamanho do churn da banda larga hoje está abaixo de 1,5%, isso aqui é bem pouco, que é a taxa de cancelamento. E telefonia móvel também abaixo de 2%. Isso mostra que o indicador operacional está muito bom, Então você tem os indicadores financeiros que eu comentei ali indo muito bem, assim como os operacionais. Veja só que interessante também. Fluxo de caixa livre, geração de caixa livre mesmo para o sócio. 205 milhões mais ou menos em 2025. Praticamente todo o lucro líquido é fluxo de caixa livre. De novo, a empresa conseguindo financiar a sua atividade e o seu crescimento através de dívida. Agora, qual é o grande porém aqui na empresa? O crescimento dela, tá vendo aqui adições orgânicas, queda, só que inorgânica, alta expressiva. Então é uma empresa que está crescendo muito hoje através de aquisições. Isso é um problema? Não necessariamente. Quando você consegue fazer boas aquisições, rentáveis, sem pagar caro demais, você consegue excelentes retornos. O histórico da WEG, por exemplo, é de muitas aquisições, sempre muito bem feitas, trazendo um ROIC aí superior a 30%. Então, é algo a se monitorar, porque a aquisição sempre traz ali um pouco de dúvida, mas, ao mesmo tempo, quando bem feita por uma gestão competente, você consegue excelentes retornos. Mas é um ponto a ficar de olho. Se você se basear simplesmente no CAGR dos últimos 5 anos, está falando de mais de 20% ao ano de crescimento, e se eu adotasse a taxa de 15% que o mercado poderia projetar hoje em dia, olha só como planilha aceita tudo. A Unifique valeria, meus amigos, 7,28. A minha visão é de 9% ao ano. Colocando 15, dá 7,28. Sendo assim, permaneço com a minha posição de 12.125 ações de Unifique, mas sem novas compras no momento. Por fim, eu te convido a ser membro do canal. Você tem conteúdos exclusivos, relatórios, vídeos e uma série de conteúdos além do acompanhamento da minha carteira pessoal e dos movimentos que eu faço. Qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.